Olá, estamos aqui com o projeto de extensão Olhares sobre o Mato Grosso, Espaços e Tempos. É uma proposta do IGHD, né, o Instituto de Geografia, História e Documentação da UFMT. Hoje nós temos o prazer de falar com a professora Ivane Inês Piaia, né, uma estudiosa sobre geografia de Mato Grosso. Ela é mestre em educação, professora aposentada do IFMT, e vai falar um pouco, iniciando essa história da geografia de Mato Grosso, aqui conosco. Ivane? Bom dia, Adriana. Obrigada pelo convite a você, obrigado ao Núcleo, né, que construiu esse projeto maravilhoso. E gostei muito do título, Espaços e Tempos, porque os espaços, eles não são todos iguais, e muito menos os tempos. E, segundo o Milton Santos, os tempos, eles são extremamente importantes para a geografia também, porque eles deixam rugosidades. Eu gosto muito dessa palavra. Porque rugosidade significa que são as marcas do tempo no espaço geográfico. Então, eu parabenizo vocês por esse título muito oportuno, muito interessante, e que, assim, no espaço matogrossense, ele é muito visível, certo? Então, obrigada, Ivane. E assim, a ideia do projeto é que a gente ofereça esses cursos, principalmente nesse momento está voltado para o concurso da Câmara do município de Cuiabá, né? Então, nós sabemos que muitas pessoas não têm condições de acessar o material, e aí a gente tem a oportunidade de levar um pouco da geografia e da história para a comunidade, né, de uma forma simples, prática, né, elas vão poder assistir dos seus próprios celulares. Muito bem, eu gostei muito da ideia, e no que eu puder ajudar, estou à disposição. Claro que a nossa intenção aqui é, primeiramente, né, Adriana, falar um pouco do Centro-Oeste, essa região que até 200 anos após a ocupação no litoral brasileiro, você quer fazia parte do espaço brasileiro. Então, era um tempo que ela estava esquecida. E aí ela começa a fazer parte disso. Então, a gente pode começar pelo Centro-Oeste, e eu pretendo aqui, uma pretensão grande, mas tentar ajudar um pouco. Eu já trabalhei com exatamente essas pessoas que não tinham acesso, pessoas de escolas, né, principalmente, que gostariam de serem efetivadas, e estão nos serviços gerais da escola, e eu acho muito bacana essa preocupação que a gente tem com essas pessoas, que aí, desta forma, se dá a elas também um pouco do acesso ao conhecimento e a oportunidade de também participarem de um concurso. Então, a gente pode começar assim, no Centro-Oeste, e a apresentação, para mim, ela não está aparecendo, Adriana. Tá, já vou postar. Certo, mas a gente começa, não tem problema. Então, a gente, olha, vai falando aqui do Centro-Oeste. Primeiro, a primeira imagem, ela nos mostra, né, um Centro-Oeste atual. Mas para chegar a construir esse atual, ao longo do tempo, passaram-se muitas coisas. Então, vejam só que nós temos a segunda área em extensão das regiões brasileiras, então ela é um espaço muito grande, ela tem a menor população desse espaço. E ainda ela tem uma característica muito forte, que é o predomínio do setor primário, ou seja, nós ainda estamos muito ligados àquilo que a nossa economia, né, está muito ligada àquilo que a gente pode tirar do solo, seja através da agricultura, seja através da pecuária, ou através da exploração dos nossos recursos naturais. Então, apesar de estarmos, né, no século XXI, onde já estamos na era da pós-modernidade, Mato Grosso, principalmente o restante do Centro-Oeste, continua fortemente ligado ainda à nossa natureza, o que a natureza pode nos ofertar a partir do nosso recurso colocado sobre ela, que é a agricultura e pecuária, e sobre a extração dos recursos madeireiros, minerais e outros. Pode passar, Adriana, para mim, olha. Então, aqui é apenas uma estimativa, né,
da nossa população. Nós temos Goiás, vocês podem dar uma olhada aí, com uma grande população, o Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Observam que Mato Grosso do Sul tem a menor população, a maior está em Goiás, mas a maior densidade demográfica, ou seja, pessoas morando por quilômetros quadrados, está no Distrito Federal. Então, esse Distrito Federal, que foi só incorporado a nós na década de 60 do século XX, é hoje a maior densidade demográfica. Então, há ali todo um projeto para o Centro-Oeste, para o famoso Planalto Central, de ocupação do Cerrado, e que transforma rapidamente, né, nesses últimos 40 anos do século XX, esse período aqui do século XXI, então, o Centro-Oeste se transforma muito em função também do Distrito Industrial. Pode passar, Adriana. Um próximo slide, Adriana, se tu puder. Isso. Olha só, eu gostaria de observar o que vocês estudam lá na história. Agora vamos lá para a nossa aula de história. Na nossa aula de história, nós aprendemos as capitanias hereditárias. Aliás, esses dias eu, num programa de televisão, estava assistindo uma pergunta: o que seriam as capitanias hereditárias? E a pessoa não soube responder. Eu digo, faltou as aulas de história, né? A importância de se entender o que foram as capitanias hereditárias. Um projeto entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola que divide esses novos espaços que vão sendo incorporados ao processo de ocupação aqui da América. No caso, nos coloca uma pequena faixa para os portugueses, imaginária, a partir de uma linha imaginária, né, a partir de uma parte central do Brasil para leste seria Portugal, e o restante seria Espanha. Então, observem aí que nós não existíamos. Nós, região centro-oeste, não existíamos. Existia era o litoral. A ocupação mais efetiva se dava em Pernambuco e São Paulo. Quer dizer, não tínhamos nenhuma ocupação a oeste que não fosse os índios, embora isso não se considere ocupação, né? Ocupação, a gente, geralmente, no conceito, se fala a partir da chegada do colonizador, do bandeirante, do explorador, se fala de ocupação de espaço. Então, é importante falar isso, porque para a gente entender como que nós, no Centro-Oeste, vamos ser incorporados, sendo que você tinha uma lei que não permitia a gente ser dona do Centro-Oeste. Portugal não era dono do Centro-Oeste. Como é que nós vamos falar a língua portuguesa? Era para estarmos falando espanhol, né? Da nossa história. Então, vamos ver como que isso acontece. Pode passar o próximo slide. Então, olhem só. Falar um pouco dos índios, que é importantíssimo destacar aqui, que eles faziam parte desse território. Eram, na verdade, os donos desse território. Nós temos aqui uma ilustração do Paul River, que vai dizer assim, quais seriam as teorias possíveis que explicam a existência do índio aqui. Então, aí nós temos as 3 teorias mais importantes, mas a rota asiática, ela é a mais aceita, não é a única, é a mais aceita, aonde nós teríamos ali entre a América e a Ásia, o Estreito de Bering, e que ali eles estariam unidos em algum momento. É por essa união de terras, depois, né, foi se afastando, hoje é mar, mas por essa união teriam passado os índios e chegado à América, e, claro, também aqui em Mato Grosso. Então, eles eram os verdadeiros habitantes do nosso Centro-Oeste, né, ocupavam o espaço naquele nosso Centro-Oeste. Pode passar, Adriana. E aí, nós podemos falar que... Eu coloquei aqui algumas imagens, né, de índios que habitaram toda essa região. Claro que tem outros, aqui são alguns. Os bororos, os guatós, os guaicurus. Temos as imagens, né, em várias monumentos que a gente tem, por exemplo, Campo Grande, né? Nós temos aqui em Cuiabá a nossa estátua, o bandeirante, que tem lá a imagem do índio. Então, falar um pouco que
Os guaicurus, principalmente, que eram exímios cavaleiros, andavam a cavalo, tem a imagem deles andando a cavalo, e que tinham táticas de se esconder do lado do cavalo e observar o colonizador subindo o rio, e na hora que o colonizador chegava perto, eles subiam em cima do cavalo e atacavam. Isso protagonizou muitas batalhas sangrentas nessa região, principalmente do Pantanal, até o rio Cuiabá. Moacir de Freitas, ele é um historiador maravilhoso, que desenha como ninguém, e ele mostra essas imagens dessas batalhas sangrentas que nós tivemos ao longo do Cuiabá, descendo até o rio Paraguai. Então, e já por outro lado, os paiaguás, que está no outro slide, eles eram temidos também pela ferocidade, o índio era um ser feroz, nada, eles estavam apenas se defendendo. E nessa defesa, eles muitas vezes atacavam o colonizador. Mas nós temos também algumas falas de alguns historiadores que registram como os guatós, os bororos, um pouco menos agressivos, e ao ser um pouco menos agressivos, eles fariam acordos com os colonizadores e mostravam nesses acordos, trocavam os famosos presentes, né, que a gente conhece lá da literatura, e ao trocar esses presentes, eles serviam de guias para os colonizadores para seguir o caminho dos rios e mostrar os caminhos para os bandeirantes chegarem até o ouro, né, ou chegarem até outras tribos e escravizar outros índios para que fizessem parte do processo de escravação, certo? Então, temos aí todo esse papel importante dos índios dentro desse processo. A outra situação que se coloca é uma ideia interessante aqui, o que nós tínhamos no Centro-Oeste de produção? Lá no século XVIII, notem que Cuiabá começa em 1719, pela historiografia, né? A historiografia coloca 1719 como sendo a ata, né, de fundação de Cuiabá, por onde começa o Centro-Oeste como um todo. A parte da produção, da ocupação, de um mexer nessa natureza maravilhosa que nós temos aqui, numa relação diferenciada daquela que o índio tinha com a natureza. Então, olhem só, tínhamos aqui uma grande área que era do ouro e do diamante, aí já entrando, né, Goiás, Mato Grosso do Sul não tem ainda aqui a mineração, mas Mato Grosso e Goiás já com focos de mineração e com focos de gado, fazenda de gado. Percebendo que nessa época aqui o gado ele era produzido em forma de charque, se consumia em forma de charque, e o consumo geralmente era para a região própria, para os moradores que aqui estavam, principalmente aqueles que se dedicavam ao garimpo, para aí que ia essa produção do charque. Então, assim, mas eram ainda fazendas incipientes no seu início, começando a trabalhar com algum escravo, mas à medida que vai avançando o século XVIII, nós vamos ter fazendas numerosas de gado aqui em Mato Grosso, e principalmente em Mato Grosso do Sul, com todos, eu falo assim, os requintes da crueldade sobre os escravos que trabalhavam nessas fazendas, como em qualquer outra parte do Brasil. Então, nas nossas fazendas de gado, e depois, claro, de mais à tarde do açúcar, nós vamos ter a borracha, ter a poaia, que isso vai ser comentado quando eu vou conversar um pouco mais com Mato Grosso sobre Mato Grosso com vocês. Então, eu quero falar um pouco dessas situações. Então, nós temos um processo de ocupação muito incipiente, mas o importante é saber, pode já até passando o próximo século, para a gente ver que pouco muda, que pelo Tratado de Tordesilhas tinha uma coisa muito interessante, que dizia o seguinte: a terra pertence a quem tem a posse dela, certo? Então, Portugal foi muito inteligente em permitir e incentivar que o bandeirante adentrasse essas terras
e fosse fazendo ocupações. Porque na medida que avança a pecuária e na medida que avança a mineração, com o ouro principalmente, depois somente no século XIX é que nós vamos ter o diamante, porque até 1808 o diamante era considerado exploração exclusiva da coroa portuguesa. Nenhuma pessoa podia explorar, a não ser Portugal organizava aquela área de exploração, colocava aí uma administração, e aí pagava, claro que com o próprio diamante, para que houvesse a exploração. Então, até 1808, qualquer exploração de ouro era da coroa portuguesa, a responsabilidade dela, diferente do ouro, que foi aqui em Cuiabá, né, e que foi em Goiás, principalmente. Então, nessas regiões, nós vamos ter pouca exploração do diamante. A partir de aí, de 1808, com o diamante liberado para que particulares organizassem a exploração com seus escravos, então nós vamos ter surgindo, por exemplo, Goiás, Pirenópolis e outras áreas de Goiás, aqui em Mato Grosso, Diamantina, Poxoréu, que hoje, né, são conhecidos por esses nomes, nós vamos ter lugares também com a exploração do diamante. O que eu quero mostrar com isso? Que essas atividades econômicas, além da pecuária, elas vão implementando vilas no Centro-Oeste. Então, a ocupação vai se dando com pequenas vilas, com essas ocupações, principalmente, então, do diamante e algumas fazendas de gado. Então, já no século XIX, nós vamos ter, já em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e uma parte de Goiás, enormes fazendas de gado, que, a partir da abertura, lá no meio do século XIX, que se abre a hidrovia no Paraguai, a possibilidade de barcaças andarem pelo rio Paraguai e levar o gado vivo sobre ela. Então, o charque diminui, a produção de charque nessas fazendas, continua a produção de gado, mas agora o gado, ele circula vivo, e ele vai atender quem? Ele vai atender áreas que têm um desenvolvimento mais próspero, mais dinâmico, população que começa, né, a crescer, nas áreas de Minas Gerais, nas áreas de São Paulo, aonde o gado vai por rio, por barcaça, chega até essas regiões, e aí, nessas regiões, o gado passa a ser engordado, preparado para o abate, já em fazendas, em cercados, aonde depois ele vai abastecer a população. Então, o nosso, digamos, papel na pecuária também é importante, porque ele desenvolve mais, ele criam-se mais fazendas e ocupam-se mais espaços dentro do Centro-Oeste, certo? Então, assim como as vilas mineradoras, elas vão ser elevadas, eram arraiais, o arraial, né? Arraial daqui, arraial daí, cada um tem o seu nome, mas à medida em que eles começam a crescer, formam-se as vilas. Então, o status de vilas é muito importante para a administração. E Centro-Oeste, claro, inicia pertencendo à capitania de São Paulo, e depois ele se transforma na capitania de Mato Grosso. Nós vamos trabalhar um pouco mais, assim como Goiás, assim como Mato Grosso do Sul, mas nunca esquecendo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mesmo quando a gente eleva a categoria de capitania, Mato Grosso é uma capitania só, juntando os dois estados. Esses estados só vão separar no século XX, né, nos anos 70. Então, mas Goiás depois se separa antes. Elevemos a categoria de capitania. Então, por um longo tempo, aí, claro, tendo uma capitania, tem que ter uma capital. Depois vamos ver como Mato Grosso, então, cria a sua capital, primeiramente lá em Vila Bela. Pode passar, Adriano, por favor. O próximo slide, ele vai falar um pouco desses caminhos dos índios, né? Dos índios, né? Claro que depois eles foram usados pelos colonizadores. Eu falo, os colonizadores, eles eram muito bons de observar o que o índio fazia, porque eles não tinham esse conhecimento do espaço, da natureza, do ambiente hostil ou não que ele teria que passar. Então, ele observa muito bem isso. E ele vai seguir o caminho que os índios já faziam. Ele não vai se aventurar por muita coisa extremamente diferente.
E a Adriana estava conversando comigo, né, Adriana? Dos índios Piaburus, é isso? Que tu conversou comigo no outro dia? Era o índio Piaburu? Não, não. E ela estava me dizendo que... Isso, é, enquanto eu estou gravando, eu tiro o tá, microfone, mas era pode gente o falar. Piabiru. É o índio Piaburu, é isso? Então, a gente fala aí que o Né, na colonizador... verdade, Sim. Piabiru era um caminho que o índio fazia, que era um caminho conhecido pelos índios, né, que circulavam no continente americano. E aí, vendo a sua apresentação, vendo seu slide, eu lembrei que eram os mesmos, foi aproveitado, né, esses mesmos caminhos pelos colonizadores. Certo. Então, continuando, vejam só. Então, pode observar ali no slide que os índios, eles fizeram todo, os índios, perdão, os colonizadores, eles aproveitaram os caminhos todos, né? E aí, pode, a rota por terra, que eles consideravam mais seguro. Então, vejam só, saíam de São Paulo, atravessava por Goiás, né? Vinham até Cuiabá por terra. Mas, claro, passando pelas áreas de mineração em Goiás, mas também tinha o caminho pelos rios, então, aproveitando o rio Tietê, o rio Taquari, o rio Miranda, depois o rio Cuiabá, rio Paraguai, e chegando até a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, no caso aqui de Cuiabá. Então, observa assim que, só para a gente voltar atrás, mas Cuiabá ela já chegou a ser a cidade mais importante da capitania, lá quando ainda nós não éramos separados de São Paulo, por conta desse caminho e desse ouro que foi encontrado, que chamou muita gente para essa região. Então, Cuiabá já foi uma cidade extremamente populosa para aquela época. E tudo isso, o que ajudou foi esse caminho dos rios. Cuiabá e a região, ela é bem servida por rios. Vamos lembrar que Centro-Oeste é o nascedouro de boa parte dos rios brasileiros, se dá aqui no Centro-Oeste, né? E aí nós temos, assim, uma ocupação nessas regiões por onde era o caminho dos rios, que era feito, eles também chamavam as monções, que era nada mais a menos que as caravanas que abasteciam as regiões mineradoras, né, que lhe traziam os mantimentos. Na época não se tinha iluminação, então era o querosene, o sal para salgar a carne, e os animais que eram abatidos, na época quase não se tinha, mas uma farinha de milho, uma farinha de mandioca, já se tinham esses produtos na época, mas nas regiões novas, mineradoras, esses produtos eram bastante escassos. Então, essas monções traziam todos esses mantimentos através desses caminhos. E claro que aí a gente tem a historiografia mostrando os embates com os índios. Bom, mas aí vamos conversar um pouco das outras áreas. Nós temos também, eu acho que na sequência está Mato Grosso do Sul, para a gente falar da erva mate, a importância que ela teve em Mato Grosso do Sul. Na época, nunca esquecendo, era Mato Grosso também. Então, a erva mate, ela é uma planta original aqui da América, né? E à medida em que se abre a hidrovia Paraguai, nós vamos ter exportação pela Argentina. Então, é um caminho natural, e na Argentina já era conhecida, já era uma bebida extremamente explorada na Argentina, pouca conhecida nossa aqui, a não ser dos índios, e ela vai fazer uma revolução em Mato Grosso do Sul, porque através do sistema de posses, o governo dá a posse das terras para quem quisesse produzir a erva mate, sai um pouco do sistema da sesmaria e vem para o sistema da posse, né? De uma outra forma um pouco diferente. As sesmarias eram as grandes propriedades que era dada para alguém que tentasse demonstrar junto à coroa portuguesa que tinha condições de explorar aquela terra, seja através do garimpo, seja através do gado, ou de qualquer outro tipo de produção. Então, esse sistema de posse, ele continua podendo ter posses grandes, sim, mas em Mato Grosso do Sul, eles dividem para menos proprietários. Né? Pequenos proprietários podem ter uma posse de um erval, para ter a erva mate. E também ele cria um consórcio com 10, digamos, representantes e forma a grande companhia mate laranjeira na região de Ponta Porã, lá hoje, até hoje, né, tem a antiga sede lá em Ponta Porã,
E essa companhia, ela vai ter um poder muito grande sobre o território, porque ela vai conseguir extrair tanto dinheiro na exploração da erva mate. Vocês vejam só, ela tinha uma administração tão forte que ela conseguia organizar abertura de estradas, pontes, as embarcações, ela tinha fabricação própria da erva mate e conseguia embalar essa erva mate para distribuir, né, vender para a Argentina. Então, vejam só, e ela, o que é importante, ela consegue financiar a abertura da ferrovia noroeste do Brasil, que vai ligar ali Corumbá até Bauru, São Paulo. Existe até hoje a ferrovia, né? Nós já temos lá em 1914 a abertura dessa rodovia. Então, vocês imaginam que isso impulsiona aquela região do país. Quer dizer, a gente conhece na historiografia de qualquer país, a rodovia por onde ela caminha, ela leva vilas, né? Ela cria cidades, ela cria desenvolvimento, ela cria ocupação de espaços. Então, essa companhia, ela promove uma verdadeira revolução na capitania de Mato Grosso daquela época. E ela vai, inclusive, depois a gente vai falar um pouco de Mato Grosso, até incomodar o poder central, porque o poder dela, econômico, ela, em alguns anos, chegou a ser 6 vezes maior que a arrecadação de Mato Grosso. Então, era um poder muito grande, que isso incomoda, depois a gente vai ver o que isso vai resultar em Mato Grosso por conta desse poder, né? Mas a gente pode falar um pouco de Goiás também, e aí nós vamos ter Goiás, a ocupação se dá principalmente com a exploração do ouro em vários locais, né? E a gente pode ver assim que, assim como Mato Grosso, eles começam formando os arraiais, né? A Vila Boa de Goiás, que foi a primeira capital, né? A hora que se transforma em capitania, ela vai ser a capital de Goiás, e depois ela vai, mais adiante, né, se tornar o que nós conhecemos hoje como Goiás. Então, nós temos vários lugares, né, muito interessantes ainda, daqueles tempos. Quem visitar Goiás vai conhecer, né? Um pouco que sobrou, as marcas, as rugosidades que fala Milton Santos, que são as marcas sobre o espaço territorial de Goiás, as cidades lindas ainda, né? Pirinápolis, a Vila Boa de Goiás, que ainda está lá, toda essa parte histórica bonita para a gente visitar. É claro que Goiânia é uma coisa mais atual, né? Já é uma cidade planejada, se a gente entrar lá na urbanização, já é uma parte planejada, diferente, já aos moldes da modernidade, né? Mas continua tendo ainda um pouco desse espaço. E claro que as fazendas de gado também vão complementar essa ocupação do Centro-Oeste. Pode passar, Adriana. Isso. Então, vamos falar assim, esse acesso, eu já falei um pouco das Sesmarias, né? Ali você tem, já é um pouco mais conhecido da gente. Então, o que esse sistema de posse vai nos dar? Uma situação onde o que vai predominar depois no Centro-Oeste, que vai ser, hoje o Centro-Oeste é a área que tem principalmente os maiores latifúndios, a maior concentração de terras, hoje, né, que retrata a nossa estrutura fundiária, que é a forma como estão distribuídas as terras em Mato Grosso, ela vem daqui, desse sistema de Sesmarias, que ele já existia há 3 séculos, praticamente, em Portugal. Eles vão copiar aquele modelo português para o Brasil. Então, a forma de ter acesso à terra é somente as Sesmarias. O que vai sobrar, então, para os pequenos? Ou ele vai ocupar as franjas, eu chamo as franjas, que é a periferia dos latifúndios, das Sesmarias, ou no sistema de posse mesmo, de ir lá e ocupar, porque a Sesmaria era tão grande que o dono não chegava nem a ocupar metade delas, ou com a permissão, né, do sesmeiro, do dono da Sesmaria, para auxiliar nos trabalhos daquela atividade, seja cana-de-açúcar, seja pecuária, seja outro tipo de exploração que se faz aí. Então, às vezes, há permissão, e geralmente, quando há permissão, é um sistema de parceria aonde quem vai ocupar a terra, o agricultor, o campesino que vai ocupar aquela terra, ele vai ter que trabalhar vários dias da semana na ocupação principal, que é do dono daquela terra,
mas ele vai ter um outro dia livre, geralmente no fim de semana, para fazer a sua horta, a sua plantação de batata, de mandioca, criar uma galinha, criar um porco. Então, a sua subsistência, ele vai produzir ali num pedacinho de terra que o proprietário da sesmaria vai deixar ele ocupar. Mas a maior parte, e ainda assim, uma parte dessa produção, ele tem que dar para o sesmeiro, o dono da propriedade, alimentar aqueles que não conseguem se dedicar a essa produção. Então, na produção principal, seja o engenho, né, da cana-de-açúcar, seja a pecuária. Então, assim, esse acesso à terra, ele vai limitar desde o nascedouro que o pequeno tem acesso à terra no Brasil. Então, vai permitir que o grande se estabeleça, que as grandes fazendas, que as grandes propriedades sejam aquelas que vão ter todas as oportunidades, e o pequeno, ele já nasce à margem desse processo no acesso à terra. Isso é uma coisa terrível, porque vai marcar toda a ocupação do Centro-Oeste e do Brasil. A gente conhece o processo aqui, que depois, mais tarde, quando a terra começa a ficar escassa, nós vamos começar a ter os grandes conflitos de terra. Pode passar o próximo. Isso. Então, vejam só, aqui eu comento uma coisa importante, que a lei de terras. Quando, principalmente, as coisas evoluem um pouco mais, esse atrito começa a se verificar aqui ou aí, é criada a lei de terras. Diziam que era para resolver o problema, né? Mas não é isso. No fundo, vejam só, a lei de terra, ela é criada em 1850, né, no século XIX. Então, ali é para que a terra deixe de ser um privilégio e se torne uma mercadoria. Quer dizer, quem tem mercadoria é o quê? Se eu tenho dinheiro, eu adquiro a mercadoria. Se eu não tenho, eu estou fora. Hoje é assim, se eu tenho dinheiro, eu tenho alimento. Se eu não tenho dinheiro, eu passo fome. Né? A terra vira uma mercadoria, ela não é mais um privilégio só de alguns. Não, então agora nós vamos democratizar, a terra vai ser para todo mundo. Vejam só, mas em 1822 tinha sido abolido a lei de Sesmarias. Há o que a gente chama uma vacância da lei, um vazio na lei. Então, o que vai acontecer nesse período? A única forma de acesso à terra vai ser a posse, porque tu não tem mais a formalidade de eu ser dono através das Sesmarias. Então, eu tomo posse. Mas vejam só como o poder não dorme, né? O poder não dorme. E aí, o que vai acontecer? Mas eles criam outros subterfúgios. Que quem puder provar que está ocupando a terra, ele vai num cartório e registra a propriedade. Então, ele tem a propriedade da terra, eu vou ser o dono da terra. Quem é que vai ter dinheiro para registrar a terra nos cartórios? Né? Fácil de imaginar que o pequeno poceiro, ele não vai ter grana, ele não vai ter dinheiro, ele não vai ter como ir registrar a sua terra, ele fica ilegal. O grande continua se apoderando de imensos espaços de terra, porque aí ele pega qualquer pessoa como testemunha, vai no cartório e registra, ele tem um dinheiro, ele vai lá e registra a propriedade. Então, nessa vacância da lei, que é onde você não tem uma outra forma de ter acesso, a não ser a posse, e essa posse tem que ser registrada no cartório, aí vai legalizar, é onde, novamente, nós vamos ter as imensas quantidades de terras na mão de uma ou duas ou três pessoas. Né? Novamente, nós vamos ter aqui a situação mais triste. Nós vamos ter uma coisa diferente somente na região sul do Brasil, que é lá, se institui, como se fala assim, já começam a ter projetos de medição de terra, de fazer os assentamentos, uma espécie de assentamentos, eles vão chamar de colonos. Então, lá há uma política toda de incentivo à vinda dos imigrantes europeus, e aí já se organiza melhor isso com, lá se chamam colônias, né? As colônias, vão formando as colônias agrícolas. Seria uma espécie das agrovilas aqui nos anos 60, 70 para Mato Grosso, né? Eles vão formar isso no Sul. Então, no Sul, esse processo ele começa muito antes.
O século, final do século XIX e todo o século XX, nós vamos ter, então, aquela avalanche de imigrantes chegando e formando a colonização no Sul. Lá se dá de uma forma diferente. Lá o que vai vigorar e o que vai ser a presença marcante vai ser a pequena propriedade. Claro que depois, com a modernização agrícola, esse processo ele se modifica. Mas nós vamos ter, principalmente até além da metade do século XX, a pequena propriedade sendo, digamos assim, a predominante em toda a região sul, ao contrário de todo o nosso centro-oeste e aqui a nossa Amazônia, que aqui o que vai predominar é a grande propriedade. Vamos passar ao próximo? Isso. Aqui eu quero falar um pouco de Getúlio Vargas para o centro-oeste. É aí que nós entramos com força total, né? Porque Getúlio Vargas, ao assumir o poder, nós já estamos num processo de urbanização no Brasil e que vai precisar produzir alimento para cidades que começam a crescer, principalmente São Paulo, né, Rio de Janeiro. E aí, o que se faz? Precisa de comida. Essa gente que começa a trabalhar num processo industrial que começa a se estabelecer, nós vamos precisar de comida. Então, Getúlio Vargas, primeiro, ele começa a ficar incomodado com isso, principalmente com algumas companhias que tinham muita terra e muito poder, principalmente o caso de Laranjeira. Então, ele vai criar todo vamos dizer, ele vai estimular e vai criar, é um processo diferente da administração, mas ele já cria as famosas colônias agrícolas. E ele vai criar, em Mato Grosso do Sul, por exemplo, Dourados começa a partir desse período. Goiás tem várias colônias agrícolas. Aqui é muito pouca coisa. Tem aqui notícias, né, de Porto dos Gaúchos, Nova Chavantina, que na sequência vão ser criadas, mas a marcha para o oeste que ele cria, que é ocupar o oeste, é principalmente Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. É o oeste do Paraná, oeste de Mato Grosso do Sul e o oeste de Goiás. Nós ficamos praticamente de fora. Nós, mato-grossenses, hoje, ficamos quase de fora disso daqui. O grande incentivo é essas outras regiões, ou partes, né, da região centro-oeste, claro, incluindo aqui o Paraná. Então, ele forma essas colônias e ele vai criar, estimular, vamos dizer assim, a pequena propriedade nessas pequenas partes, não é o restante de Mato Grosso, por exemplo, a região leste de Mato Grosso, a região leste de Goiás, aqui na região do Araguaia, né, em Goiás, não vai ser aí nesse momento, né, esse momento vai entrar após, então, a nossa modernização da agricultura, que é a abertura da fronteira agrícola. Então, notem assim, sempre presente, quando fala marcha para o oeste, é uma parte do oeste, não é todo o oeste. Né? Nós aqui, naquele momento, praticamente ficamos de fora. Nós vamos ser incorporados a esse grande processo mais tarde. Então, essas ocupações com a pequena propriedade, em algumas áreas do Brasil, elas levam a um certo esgotamento do solo, porque já são as terras menores, produzindo sempre sobre o mesmo espaço, não se abre para ampliar a propriedade, então nós vamos ter muito esgotamento do solo. Isso vai ter consequências. Pode passar, Adriana, ali? Isso. Então, quais são as consequências? Nós temos algumas áreas do Brasil, principalmente o sul e principalmente o nordeste, que esses modelos, onde a pequena propriedade, e inclusive em alguns locais a grande propriedade não se divide, fica ali, né, intocada, a pequena, com esse uso intenso sobre o solo, provoca, sim, o esgotamento do solo, e aí nós vamos começar a ter lá nos anos 50 os grandes movimentos já pela reforma agrária, para que essa estrutura comece a se desmanchar, ou que essa estrutura se modifique, né? Então, nós vamos ter lá nos anos 50 o grande movimento camponês, e junto com ele também a gente vai ter desculpa aí, gente, estou botando minha bateria que está acabando. Nós vamos ter as ligas camponesas, né? As ligas camponesas como o grande cenário do movimento rural. E é lógico que isso vem para o Centro-Oeste também. E isso tudo vai causar
um grande rebuliço no nosso país, né? A gente conhece lá a história do quanto essas lutas pela reforma agrária depois vão influenciar quando a gente chega no golpe militar. Então, é um processo efervescente das lutas populares que vão ter um reflexo direto na questão do Centro-Oeste logo em seguida. Pode passar, Adriana. Isso, pode passar. Isso. Vejam só que no governo do JK, ele, claro, ele assume o governo com essas efervescências todas, com essas lutas, quer dizer, o sindicalismo rural se constituindo, se transformando numa luta organizada, tanto que no slide anterior a gente fala lá no Nordeste, surge o grande líder, né, o Julião, que é o líder das ligas camponesas, que é assassinado, arrastado em praça pública. Então, mas fica o embrião dessa luta, fica o sindicalismo já constituído, fica a luta pela terra registrada. Ela não, apesar da repressão, essa luta ela não morre. E no governo JK, ele vai tentar, então, criar, digamos assim, vai tentar não, ele cria, né, o seu plano de metas, nós vamos ter ali a construção de Brasília, e por quê? Porque já temos aqui as grandes multinacionais da agricultura, com a famosa Revolução Verde, que já tinha acontecido na Europa e nos Estados Unidos, que é aquelas grandes empresas que vão fornecer os famosos implementos agrícolas para a modernização da agricultura. Então, aqui no Brasil, nós tínhamos esse imenso território que é o Centro-Oeste hoje, relativamente ocupado, com muitos espaços vazios, que era o que eles chamavam o nosso Centro-Oeste. O índio nunca foi considerado habitante, né? Ele era um mero, digamos assim, uma população esquecida, e aí se projeta a ocupação de toda mais efetiva do Centro-Oeste. Primeiramente, a construção de Brasília, mas para que o projeto fosse adiante, era necessário, para que essas multinacionais pudessem ter um grande mercado para os seus produtos, alguém que comprasse todo esse implemento, todo esse maquinário, depois vamos ver isso vai acontecer com a veterinária, com todos os produtos da veterinária, das grandes multinacionais ligadas à pecuária, as multinacionais ligadas, inclusive, à distribuição e ao comércio dos produtos da agropecuária. Então, essas multinacionais, elas têm fome de espaços no mundo todo, e elas vão vir com tudo para o Centro-Oeste. Ora, mas como que elas vêm se não tem estrada, se não tem estrutura, se nós não temos praticamente um governo que ampare isso? É aí que começa, se vocês estão lembrados, né, logo após a inauguração de Brasília, nós vamos ter a construção do Belém Brasília. E logo em seguida nós vamos ter a construção da BR-364 e 163. Aí entramos nós aqui com tudo Mato Grosso. E lógico que atrás dessas BR começa a ocupação de terras. É para isso que elas são criadas. Eu falo assim, para abrir os caminhos para a colonização vir atrás. Pode passar, Adriana. Isso. Então, vejam só. Aqui nós vamos ter, então, os governos militares logo em seguida, e que eles vão, com certeza, ampliar aquele objetivo que estava lá no Juscelino Kubitschek, que é abrir a ocupação das fronteiras agrícolas do Centro-Oeste, principalmente, claro, e depois, mais tarde, também, além do Cerrado, indo em direção à Amazônia. Por quê? Porque lá em 64 é criado o Estatuto da Terra, e no Estatuto da Terra consegue-se colocar a possibilidade de reforma agrária. Então, para acalmar os movimentos sociais, acalmar os trabalhadores do campo, dizer, olha, nós vamos fazer, sim, reforma agrária. Mas qual é a reforma agrária que está na cabeça dos militares? Na verdade, a ocupação da fronteira agrícola. Eles não pensam em dividir terra, eles não pensam em nenhum momento de querer mexer com o latifúndio. Então, a reforma agrária, que consta no Estatuto da Terra, ela é engavetada,
E aí se cria o grande projeto da ocupação da fronteira agrícola. Então, isso vai repercutir profundamente na mudança dos espaços do Centro-Oeste. Já Brasília é estabelecida, né? Brasília já começando a criar suas cidades satélites, e o restante aqui, algumas cidades já se organizando, principalmente em função da chegada das multinacionais, das empresas, para vender os produtos da agropecuária nessa grande fronteira agrícola que vai se abrindo, certo? Então, os militares têm ali o objetivo, então, primeiro, claro, sempre, já desde o Getúlio Vargas, que é a oferta, ampliar enormemente a oferta de alimentos para aquelas cidades que se urbanizam, que a indústria começa a crescer violentamente no Brasil nesse período. Nós vamos ter também as indústrias, né, que vão de transformação desses produtos, elas, vamos pensar ali a indústria do couro, a indústria alimentícia, a indústria do vestuário, que primeiramente a gente chama de indústria do consumo, que é o que se estabelece primeiramente no Brasil, para depois vir as indústrias que vão fabricar máquinas e outros utensílios. Então, essas indústrias precisam de matéria-prima. Nós vamos ter também a grande questão, então, de começar a desmanchar aquelas tensões sociais que nós temos no Nordeste e do Sul. Então, vamos tirar aquele povo que está aí e vamos levar para... A fronteira agrícola tem muita terra, a terra é barata, podem vir, essa é a propaganda, né? Podem vir que a terra é muito barata, se você lá tem 10 hectares, aqui tu vai ter 100 hectares, então venham para cá, sigam para a fronteira agrícola, que aqui vocês vão se dar bem, então aqui vocês vão ter muita terra, esse era o discurso, certo? Então, esse projeto também de aliviar, tirar o problema social que estava no Nordeste e no Sul, e em vez de resolver lá, fazer a reforma agrária, dividir as terras, não, deixa a terra como está, vamos trazer esse povo para essa área de fronteira agrícola. Mas também precisava-se, nessa época, gerar divisas, dólares, vender, né, o famoso mercado externo, e levar, então, gerar dólares para pagar aquela dívida externa violenta que foi feita lá na construção de Brasília, principalmente. É um período que o Brasil vai se endividar muito, né? E toda essa infraestrutura aberta para que viesse os projetos de colonização, ela é uma infraestrutura caríssima. O Brasil não tinha dinheiro, ele pegou dinheiro emprestado. Foi ao FMI, foi a esses bancos internacionais pegar dinheiro. Então, tinha que gerar divisas, dólares, para pagar a dívida externa. Então, uma das coisas também era, um dos objetivos era gerar divisas para pagar a dívida externa, com produção de grado, com produção de soja e outras produções aqui do Centro-Oeste. A outra questão também era que sobrasse dinheiro para continuar investindo na industrialização do país, no setor urbano, porque a indústria fica lá na cidade, né? Depois é que essa coisa muda um pouco. Primeiramente, a indústria vai ficar na cidade e o campo vai ficar com a produção, então, de gado, de soja e outras produções. E também nós tínhamos aí a necessidade de que se tivesse mão de obra para a indústria na cidade. Ora, se eu distribuir a terra, é muita gente que vai ter acesso. E aí, quem é que vai trabalhar na cidade? Né? Então, por isso que eu faço a colonização, mas aonde tem pressão de muita gente sobre a terra, eu quero que essa gente vá para a cidade, passe a mão de obra barata para trabalhar nas fábricas dentro da cidade. Então, esse também é um objetivo que os governos militares, em seu plano de metas, eles pensam muito bem em tudo isso. Falam, nada é de graça, nada é sem propósito. Tudo tem um propósito, né, nesses processos de ocupação. Então, é lógico que aqui em Mato Grosso, né, as famílias vêm, muitas delas iludidas, achando que aqui vai ser mais fácil, porque essa era a propaganda. Gente, é incrível, mas assim, no Sul, essas empresas colonizadoras, que vão, aqui a gente vai falar agora, as colonizadoras, elas vão colocar propagandas, alguns escritórios com propagandas de extensas plantações de café, plantação de borracha, e as pessoas iam nesses escritórios, ficavam assim, encantados com as produções aqui do Centro-Oeste.
né? Tanto do Sul quanto do Nordeste, mas especialmente no Sul, nos 3 estados do Sul. E aí vinham, né? Vendiam o que tinham lá, sua pequena propriedade, botava tudo em cima do caminhãozinho e vinham tentar a vida aqui em Mato Grosso, lá em Goiás, em algumas áreas do Mato Grosso do Sul. Então, fala-se assim, eu gosto, tem o professor Umbelino de Oliveira, ele fala assim, que a função desses colonos nada mais foi do que amaciar a terra para a chegada da pata do boi. Quer dizer, o colono veio, limpou a terra, fez a sua propriedade, começou a produzir, e atrás dele veio o latifúndio, botando o boi e expulsando ele da terra. Em muitos casos foi assim. Aqui tem uma imagem aqui dos conflitos de terra, para mostrar exatamente esse grande problema que nós vamos ter a posteriori. A partir da década de 80, explodem os conflitos rurais em Mato Grosso, em Goiás, a região do Bico do Papagaio, até hoje ainda é uma das mais violentas do Brasil, onde mais morre gente nos conflitos pela terra, e nós temos acompanhado que até hoje esse processo ainda é muito violento. As mortes no campo de lideranças, tanto as que defendem o meio ambiente, tanto as que defendem, né, as terras, a luta pela terra no campo, elas são sumariamente dizimadas. Então, nos anos 80, Mato Grosso foi o estado que mais teve conflito, mais teve morte de pessoas nos conflitos pela terra. Então, esses colonos que vieram, que se instalaram, muitos deles têm histórias, assim, fantásticas e tristes, desses colonos que foram expulsos de suas terras, não conseguiram lá permanecer, tiveram que voltar para as periferias das cidades, e aí nós começamos a ter um outro problema, que é o inchaço das cidades aqui do Centro-Oeste, assim como em outras áreas do Brasil, né? O cara volta, ele é expulso, para não morrer, ele volta, ele vem, ele fica na periferia, ele entra num processo de grilagem urbana, muitas vezes, porque é só o que sobra para ele, e o conflito se estabelece, né? Então, na verdade, todas essas famílias que vieram, muitas delas se deram bem, conseguiram sobreviver, se escaparam desse processo, e são algumas pessoas hoje que estão bem estabelecidas nos nossos municípios por aí. Mas muitas delas perderam a vida, perderam algum familiar, e tiveram que começar uma vida nova nas periferias das cidades. Muito bem, acho que nós terminamos essa parte. Ah, tá, e falando aqui da região sul, nesse processo, lá também não pense que foi difícil, né? Os que não puderam, digamos assim, migrar para as áreas de fronteira, então, lá estabeleceu-se rapidamente todas essas indústrias da produção de fumo, a produção de aves, a produção de suínos, toda a estrutura que vai gerar a indústria do leite. Então, assim, eles vão se modificando, aquela policultura, aqueles agricultores que produziam de tudo, eles vão deixando cada vez para trás isso e vão produzir soja e trigo, ou então eles entram nesse esquema de produzir o frango, de produzir o suíno, de produzir o leite, de produzir o fumo, principalmente esses produtos. Então, lá, eles às vezes permanecem, eles são os donos da terra, continuam os donos da terra, mas não são os donos do processo. Quem determina a tecnologia que ele vai usar, de onde ele vai comprar, o preço que ele vai pagar, não é ele. O preço que ele vai receber pelo fumo, pelo leite, pelo suíno, pela ave, não é ele. O processo técnico que vai cuidar da ave, do suíno, da produção leiteira e do fumo, não é do produtor. Então, na verdade, ele se transforma praticamente num mero prestador de mão de obra para essas indústrias. E hoje, quem não é um grande produtor no Sul, ele tem que estar nesse esquema. Se ele não está aqui, ele está fora. Então, ou ele veio para Mato Grosso, ele veio para Goiás, e uns se deram bem, poucos, e outros acabaram ficando na periferia das cidades, certo? Então, vejam só, algumas coisas mudam um pouco, há uma tentativa de se mudar o processo todo da violência do campo, dessa estrutura, vamos dizer assim, da reforma agrária que nunca sai do papel, dado lá com a Constituição de 88, a gente consegue um avanço significativo,
Lá nós vamos ter duas lutas políticas muito fortes, e é em função principalmente do que acontece no Centro-Oeste e na Amazônia, que se formam esses dois grupos lá dentro da Assembleia Nacional Constituinte, que é o Centrão, né, e a UDR. O Centrão foi chamado, até hoje esse nome está por aí, né, causa muito esse nome, o que é o Centrão no Brasil, né, o Centrão, na verdade, foi uma aglomeração das forças de esquerda, das forças progressistas, com alguns nacionalistas que defendem o Brasil, que defendem, né, que esse Brasil avance. E a UDE que defendeu o latifúndio, que na época era a figura do que é hoje o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Então, essas duas forças políticas se degladiaram dentro da Assembleia Nacional Constituinte, mas lá se conseguiu um avanço, a partir da união dessas forças no Centrão, que é a definição da função social da propriedade agrícola. Ou seja, lá diz o seguinte, que toda a terra, ou toda a propriedade, que não cumpre a função social de produzir, seja lá qual for o tipo de produção, seja pecuária, né, seja da agricultura, toda a propriedade que não cumpre com essa função, ela é passível, né, de ter suas terras, né, confiscadas pela União e aí se fazer reforma agrária. Em alguns aspectos isso evoluiu, mas não mudou, não resolveu a questão de terras no Brasil. Isso não resolveu a questão de terras no Brasil. Então, nós chegamos aqui no século XXI, já em 2021, ainda com muita violência no campo. Acho que é isso, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Isso. Indústria. Aqui um pouquinho sobre a indústria, apenas porque eu estava falando de Centro-Oeste, não vamos deixar de falar. Vejam só que a indústria aqui ainda é muito pequena, não se tem, no Centro-Oeste é o lugar onde temos o menor, né, patamar de indústria do Brasil, são muito poucas, e elas ainda continuam fortemente centradas sobre os produtos da agropecuária, sejam ligadas à soja, né, fazer o farelo de soja, fazer o óleo, seja os frigoríficos, né, seja ele de gado, seja ele de suíno, seja ele de aves. Então, a indústria, né, ligada à agropecuária, as processadoras de alimento ainda são o grande foco no nosso Centro-Oeste, distanciando um pouco Brasília, né? Distrito Federal já tem outras indústrias, mas ali já é em função de atender toda uma região que está mais próxima de São Paulo, está mais próxima de outros centros. Então, ainda é essa a característica. Veja só, por exemplo, nós, Mato Grosso, em 2012, nós tínhamos só de abate bovino 28 frigoríficos, e já o abate de suínos e frangos 5. Então, claro que o foco é a pecuária, bovina, mas também as outras entrando com força total nesse momento. Adriana, eu creio que nós acabamos essa parte. Apenas uma observação, antes de terminar, que vejam só, gente, toda a infraestrutura que nós temos para o transporte, principalmente no Centro-Oeste, ela é uma infraestrutura ligada ao escoamento dessa produção. Então, é uma estrutura que foi feita com dinheiro pego, emprestado, ou do FMI, ou de bancos, ou de multinacionais, seja de onde for, e ela foi para beneficiar as grandes multinacionais do agronegócio. Então, nos endividamos para dar uma infraestrutura que beneficiou também uma outra coisa, que é o carro-chefe da nossa indústria automobilística do Brasil, então é rodovia, ao invés de ser ferrovia ou a hidrovia. Então, essas duas indústrias, elas vão ser, digamos, esse exemplo, né, de infraestrutura que predomina no Brasil, ela vem também em função de privilegiar o carro, né, a rodovia, o pneu, o caminhão, e não a hidrovia, e não a ferrovia, que seria um transporte mais barato, poderiam ser mais competitivos no mercado, porque é uma estrutura em que ela é mais cara, demanda muito mais consertos. Imagine o quanto nós temos que consertar as nossas rodovias por conta do transporte de carga, né, pesado. Então, a infraestrutura toda ela, inclusive
hidrelétricas que vão ser instaladas, que vão causar, às vezes, alguns problemas ao meio ambiente, vão causar desalojamento de ribeirinhos e muitas coisas, né? É uma infraestrutura toda voltada para atender um tipo de processo, que é o processo do escoamento dessa produção. Então, essa é a grande marca, né, nossa. Tudo envolve, tudo está em torno dessa grande característica que é o agronegócio aqui no Centro-Oeste. Bom, o resultado disso não pode ser outro, a não ser, nós temos aqui, ao invés de a diminuição, o aumento da pequena propriedade, que devia ser o mote para melhorar as coisas no campo, não aconteceu, e nós temos uma reconcentração fundiária pavorosa aqui no Centro-Oeste, a maior do Brasil. Tá? O resultado disso é o êxodo rural, o inchaço das cidades, né? O Centro-Oeste, as grandes cidades com toda a periferia, não só as grandes, né? As pequenas, as cidades médias já tem todo esse processo da favela, né? Da grilagem urbana, as pessoas sem condições de trabalho, quer dizer, a exclusão social muito presente também no Centro-Oeste, essas periferias sem nenhuma infraestrutura ou muito pouca infraestrutura, sem moradia, porque a habitação não consegue atender a toda essa demanda, as condições de vida, assim, difíceis, e, sem dúvida, o meio ambiente aqui no Centro-Oeste, principalmente na Amazônia, né? Agora a gente está vendo pela televisão, ao vivo e a cores, assistindo todo esse processo que acontece com o meio ambiente, quer dizer, o resultado, ele não é uma coisa boa, ele é bom para alguns, mas somente para alguns, certo? Gente, então, a gente encerra aqui, né, Adriana? Eu acho que sim, né? Encerramos aqui essa primeira parte, que é a fala do Centro-Oeste. Se você gostaria de comentar alguma coisa, eu fico agradecida. Muitas informações, nossa, Ivane, fantástica a sua apresentação. Acho que, com certeza, quem ainda não conhece vai ter a oportunidade de conhecer um pouco desse processo de ocupação do Mato Grosso, né? Eu acho que você faz um grande resgate no nosso contexto histórico e geográfico, né? E que oportunizou trazer, né, então, vamos dizer assim, consolidar o que nós temos hoje. Então, esse histórico inicial, acho que foi excelente, né? Então, para quem está estudando aí para o concurso, com certeza vai ter um panorama geral, né, sobre como aconteceu esse processo de ocupação. Então, a gente agradece, até mesmo para que você possa tomar de água, né? E o nosso projeto, então, a atividade de hoje termina por aqui, né? Estaremos gravando os próximos vídeos que ficarão à disposição de vocês no site do IGHD. Muito obrigada a todos pela, vamos dizer assim, pela participação, não, mas por estar assistindo esses vídeos que nós vamos postar. E muito obrigada a você, Ivane, por estar novamente aqui conosco. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês. E a gente depois pode deixar e-mail, né, lá onde será postado esse vídeo, e se alguém tiver qualquer dúvida, alguma coisa, eu sempre estou à disposição, tá? Eu deixo meu e-mail à disposição para que, se alguém quiser se comunicar comigo. Muito obrigada, eu é que agradeço toda essa oportunidade. Ótimo. Obrigada, Ivane.